Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia, graças a Deus por isso. Deixa eu arrumar aqui. E vamos dar continuidade, né? Deus tem sido tão bom conosco. Hoje já sábado, né? De um feriado prolongado aí. Estamos aproveitando família, descanso, mas estando com o Senhor. Deus tem sido muito bom. Vamos orar para a gente começar e a gente já vai dar início. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigado por esse final de semana tão abençoado que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor tem nos concedido com a Tua palavra, onde nós temos meditado, onde nós temos aprendido muito com o Espírito Santo, onde nós temos nos dedicado, Senhor, a buscar para que mais do Senhor seja edificado em nós. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos nos parecer com Jesus, que nosso caráter seja transformado, Senhor, que a nossa mentalidade seja então transformada pela Tua palavra, que os nossos pensamentos sejam os vossos pensamentos, que o nosso caminhar, Senhor, seja de acordo com o caminhar do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem construído no nosso espírito. Obrigada, Senhor, por cada versículo que o Senhor faz a gente lembrar quando a gente está meditando. Obrigada pelos momentos de oração que o Senhor tem nos dado e que isso tem, Senhor, acrescentado tanto à nossa vida quando nós conhecemos ainda mais as Tuas promessas, a Tua palavra. Isso tem sido muito rico para nós, Pai. Obrigada, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos muito, Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Semana 17, chegando aí no finalzinho já, sábado hoje, né? Semana 17, dia 6. E hoje a gente começa o segundo livro de Samuel, né? Segundo Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4. A gente vai ler hoje, né? Samuel já morreu. Então, o autor do livro de 2 Samuel e até do final, né, de 1 Samuel, provavelmente não foi Samuel, né? Foi alguém que deu continuidade no trabalho que Samuel fez, né, do profeta Samuel, com as suas histórias, com os relatos, né, do que estava acontecendo naquele momento. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Saul, Davi voltou a Ziclag após a vitória sobre os amalequitas. 3 dias mais tarde, veio um homem do exército israelita, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, como sinal de tristeza. Ele inclinou-se diante de Davi com o rosto no chão, como sinal de respeito. De onde você vem? Davi perguntou. Eu escapei do acampamento israelita, o homem respondeu. O que foi que aconteceu? Davi perguntou. Diga-me, como foi a batalha? E o homem respondeu, todo o nosso exército fugiu, muitos homens estão mortos e feridos no campo, e Saul e seu filho Jonatas foram mortos. Então Davi perguntou ao homem que havia trazido a notícia, como é que você sabe que eles estão mortos? Porque eu estava no monte Gilboa e vi que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros inimigos e seus cavaleiros estavam chegando cada vez mais perto dele, cercando-o por todos os lados. Quando ele me viu, chamou-me para junto dele, e eu disse, aqui estou, Senhor. Quem é você? Ele respondeu. Uma amalequita, respondi. Venha cá e mate-me, ele pediu, pois estou numa terrível angústia de morte. Então eu me aproximei e o matei, porque sabia que ele não tinha condições de sobreviver. Depois tomei a sua coroa e uma das suas pulseiras para trazer aqui ao meu senhor. Então Davi e seus homens rasgaram as suas vestes em sinal de tristeza, quando ouviram a notícia. Eles lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo do Senhor, que morreram naquele dia à espada. Em seguida, Davi perguntou ao jovem que havia trazido a notícia, de onde é você? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, uma amalequita. Por que você matou o rei escolhido do Senhor? Perguntou Davi. Então Davi disse a um dos seus soldados, mate esse homem. E o soldado atacou e matou o amalequita. Davi havia dito ao amalequita, você morre por sua própria condenação, pois você mesmo confessou que matou o rei escolhido do Senhor. Davi chorou muito e mais tarde escreveu um hino triste para Saul e Jonatas e ordenou que o hino fosse ensinado aos homens de Judá. Este lamento está registrado no livro de Jassar.
Ó Israel, o seu esplendor e alegria estão mortos sobre os montes. Heróis poderosos caíram. Não contem essas histórias, não contem essas notícias em Gate, nem anunciem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as nações que adoram deuses falsos não riam em triunfo. Ó montes de Gilboa, não caia orvalho nem chuva sobre vocês, nem haja plantação de cereais nas suas encostas, pois ali os escudos dos guerreiros valentes foram profanados, bem como o escudo do poderoso Saul, que perdeu seu brilho. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, o arco de Jonatas nunca recuou, e a espada de Saul nunca falhou. Eles nunca voltavam das batalhas com as mãos vazias. Como Saul e Jonatas eram amados e estimados. Eles estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Mas agora, ó filhas de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com finas roupas e ornamentos dourados. Esses poderosos heróis caíram no meio da batalha. Jonatas foi morto lá nas montanhas. Como eu choro por você, meu irmão Jonatas. Quanto eu o estimava, e o seu amor por mim era mais precioso do que o amor de mulheres. Os guerreiros valentes caíram, as suas armas foram destruídas. Capítulo 1 está dando o relato, né, de alguém que traz a notícia da morte de Saul e de Jonatas e dos outros filhos de Saul. E é um estrangeiro, uma malequita, que faz questão de vir trazer essa notícia a Saul, a Davi, e ainda diz que deu fim, né, à vida de Saul quando ele ainda estava agonizando, né, em cima da sua lança. Esse homem termina de matar Saul, sabendo que ele não sobreviveria daquele ferimento. E Davi então faz justiça, né, a respeito de Saul, matando a vida desse homem que confessou ter terminado de matar Saul. Ele poderia ter salvo a vida de Saul naquele momento, mas ele preferiu terminar com a vida de Saul, achando que Davi então se alegraria com isso, por ter então a oportunidade de tomar o trono de Israel. Esse é o texto. E ele escreve esse lamento, né? Lamento do arco. Eles falam aqui, né? Como se fosse um lamento, um cântico de lamento nesse momento pela morte de Saul, pela morte do seu amigo Jonatas. Capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo mudar-me para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: sim, você deve ir. Para que cidade então irei? Perguntou Davi. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ainda levou os homens que o acompanhavam com suas famílias, e foram todos de mudança para Hebrom e cidades vizinhas. Quando os homens de Judá chegaram em Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Quando Davi foi informado de que os homens de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou mensageiros com este recado: o Senhor abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul, seu rei, um sepultamento honroso. Que o Senhor seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu, de minha parte, também serei generoso com vocês, pelo bem que praticaram. Mas agora peço a vocês que sejam meus guerreiros fortes, corajosos e leais, pois o rei Saul já está morto e os homens de Judá já me ungiram rei do povo de Judá. Porém Abner, o comandante-chefe do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim, para coroá-lo rei sobre Gileade, Asser, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, estava com 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Manaim por 2 anos, enquanto o povo de Judá seguiu Davi. Davi reinou sobre Judá em Hebrom por 7 anos e meio. Um dia, o general Abner, filho de Ner, e os oficiais de Isbosete, filho de Saul, foram de Manaim para Gibeon. O general Joabe, filho de Zeruia, e as tropas de Davi foram ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa de Gibeon, onde se defrontaram, ficando um grupo de um lado da represa e o outro grupo do lado oposto. Então Abner fez uma proposta a Joabe: deixemos que alguns soldados do exército lutem com alguns do meu exército diante de nós. E Joabe respondeu: está bem.
Então foram escolhidos 12 homens, aliados de Benjamim e Esbocete, filho de Saul, e 12 homens de Davi para uma luta de vida ou morte. Cada soldado atacava o seu adversário, agarrando-o pelos cabelos, e fincava a espada no lado, e todos caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar de combate em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Então os dois exércitos começaram a lutar violentamente, um contra o outro. No fim, Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Absai e Asael, irmãos de Joabe, e os 3 filhos de Zeruia tomaram parte na batalha. Asael, que era ligeiro e corria como uma cabra dos montes, começou a perseguir Abner. Ele corria sem se desviar, sempre atrás de Abner. Abner olhou para trás e, vendo que alguém o perseguia, gritou: "Por acaso você é Asael?" "Sim", respondeu ele, "sou eu." "Então persiga outra pessoa e não a mim", implorou Abner. "Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas." Porém, Asael não deu ouvidos e continuou sua perseguição. De novo, Abner advertiu Asael: "Saia de trás de mim. Como é que poderei olhar nos olhos do seu irmão Joabe se eu tiver que te matar você, Asael?" Asael se recusou a ouvi-lo. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança que atravessou o corpo de Asael. Ele tombou no chão e morreu ali mesmo. Todos os que ali chegavam paravam ao lado do seu corpo. Depois disso, Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol, eles chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho que levava ao deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto de uma colina. Então Abner gritou a Joabe: "É justo que nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós e haverá amargura. Já não está na hora de mandar os seus homens parar de perseguir os seus irmãos?" E Joabe respondeu em alta voz: "Deus é testemunha de que, se você não tivesse falado, nossos homens continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo." E fazendo soar a sua trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel e lutar contra elas. Nessa noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio e marcharam durante a manhã até chegar a Manaim. Quando Joabe voltou com seus homens para suas casas, reuniu todo o povo e viu que faltava 19 homens de Davi, além de Asael. Porém, os homens de Davi tinham matado 370 homens, todos da tribo de Benjamim, comandados por Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asael para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram de volta a noite toda, chegando a Hebrom quando o dia estava amanhecendo. Mais uma vez nós vamos ver guerra civil entre Israel. Gente, se tem uma coisa que entristece a gente, é perceber que os confrontos passam a ser entre irmãos de sangue, né? Literalmente, as 12 tribos de Israel são filhos, né, do mesmo homem, Jacó. Então, eles são literalmente irmãos entre si, brigando por situações de poder, brigando por situações de território, brigando por brigas civis entre homens, né, entre lideranças, entre 2 comandantes, no caso de Abner e Joabe, né? E muitas mortes acontecem de forma cruel, né, entre a tribo de Benjamim e entre os homens ali de Joabe. A gente percebe mais uma vez uma guerra civil entre Israel. Muito triste isso, porque Deus com certeza olhou e viu toda essa situação e disse: meu povo realmente perdeu o juízo. Eles estão se matando uns aos outros, irmãos contra irmãos. Capítulo 3. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Amnon e era filho de Ainoã de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, filho de Egla.
Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. À medida que a guerra continuava entre o reino de Saul e o reino de Davi, Abner foi se tornando cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa, filha de Aia, que era uma das concubinas de Saul. Quando Isbosete soube disso, perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina do meu pai? E Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete e exclamou: por acaso sou um cão que pertence a Judá para ser tratado dessa maneira? Tenho sido fiel à família de Saul, seu pai, aos seus irmãos e amigos, e não permiti que caísse nas mãos de Davi. É essa a recompensa que recebo? É justo que você me chame a atenção por causa dessa mulher? Deus é testemunha se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou fazer: transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete não respondeu, pois teve medo das palavras de Abner. Então Abner mandou mensageiros a Davi com a seguinte pergunta: de quem é esta terra? Faça um acordo comigo, e eu ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel. Muito bem, respondeu Davi. Farei o acordo com você mediante uma condição. Quero que me traga minha esposa Mical, filha de Saul. E Davi mandou este recado para Isbosete, filho de Saul: mande-me de volta minha mulher Mical, com quem me casei em troca da vida de 100 filisteus. Então Isbosete tirou Mical de seu marido, Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. Paltiel, chorando, acompanhou essa mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: volte para casa agora, Paltiel. E ele voltou. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando-os do seguinte: há muito tempo vocês têm desejado que Davi seja o rei de vocês. Chegou a hora, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi vou livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos. Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade que havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. Abner veio acompanhado de 20 homens, e Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: prometo que reunirei todo o povo de Israel, e o Senhor será feito rei, conforme sempre desejou. E Davi se despediu de Abner, e ele voltou em paz. Logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi voltaram de um ataque, trazendo com eles muita coisa que conseguiram tomar do inimigo. Quando Joabe chegou com todo o seu exército e soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, procurou imediatamente o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que o Senhor deixou Abner ir embora em paz? Sabe perfeitamente que ele veio aqui como espião para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar. Quando Joabe saiu da presença de Davi, mandou mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, perto do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele, e ali mesmo o feriu na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner tinha matado. Quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família de seu pai são os culpados. Que a sua família e todas as gerações sejam castigadas com fluxo, lepra, que usem muletas, que haja mortes pela espada ou que necessitem de pão. Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pela morte de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Azael na batalha de Gibeon. Então Davi ordenou a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem suas roupas, vistam roupas de luto, vão à frente do cortejo fúnebre e chorem e lamentem a morte de Abner. E o rei Davi também acompanhou o enterro. Abner foi sepultado em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou ao lado da sepultura de Abner, e todo o povo fez o mesmo. O rei expressou este lamento por Abner:
Ó Abner, por que era preciso que você morresse como morrem os perversos? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés estavam acorrentados. Você caiu como alguém que é morto pelos filhos da maldade, vítima de uma traição. E todo o povo chorou novamente a morte de Abner. No dia do sepultamento, o povo insistiu para que Davi comesse alguma coisa antes que o dia terminasse. Porém, Davi não aceitou e fez este juramento: que Deus me castigue com todo rigor se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Todos os que ouviram isso concordaram com ele. Aliás, tudo o que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Davi disse aos seus oficiais: vocês não percebem que um grande homem e um grande líder caiu hoje em Israel? E mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra esses dois filhos de Zeruia? Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. Capítulo 3 fala desse incidente ou dessa maldade, né, que acontece a Abner, mesmo ele tendo sido uma pessoa um tanto quanto também difícil em vida, né? Tendo ido contra Davi, tendo perseguido junto com Saul, mas ele era um grande líder de Israel, um grande soldado de Israel, que tinha participado de muitas batalhas, que tinha realmente lutado por Israel durante todos esses anos da sua vida, desde muito antes do rei Saul se tornar rei. Abner já estava no comando do exército de Israel. Era um homem valente, um guerreiro valente. E Davi então se entristece verdadeiramente por essa traição que Joabe nesse momento faz a Abner, né? Trazendo ele de volta com o recado de que Davi queria falar com ele de novo. E ele então o ataca cruelmente, matando ele ali no território de Hebron. Algo que me chama muita atenção nesse capítulo 3 é justamente as palavras liberadas por Davi a respeito de Joabe e da sua família. Ele diz no versículo 28 aqui, né? Quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família de seu pai são os culpados. Que a sua família e todas as gerações sejam castigadas com fluxo, lepra, que usem muletas, que haja mortes pela espada ou que necessitem de pão. Então, Davi libera uma palavra profética muito forte, né, sobre a família de Joabe, de maldição mesmo, né, de muita tristeza que eles sofreriam porque eles tinham sido cruéis com seu próprio irmão, com Abner nesse momento, né? Davi libera uma palavra muito forte sobre Joabe. Nós vamos ver um pouco desse resultado um pouco mais à frente. Grifem aí na Bíblia de vocês, gravem esse texto, porque nós vamos ver algumas coisas acontecer mais lá na frente. Capítulo 4, que é o nosso último texto de hoje. Quando o rei Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebron, perdeu a coragem e todo o seu povo ficou com muito medo. O rei Isbosete passou o comando das tropas a dois irmãos, Baaná e Recabe, os quais já eram oficiais de grupos de ataque do exército. Ambos eram filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim, mesmo depois de terem fugido para Gitaim, onde moram como estrangeiros até hoje. Saul tinha um neto aleijado chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Ele estava com 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha de Jezreel. Ao ouvir a notícia da morte dos dois, a ama de Mefibosete, apavorada, tomou o menino nos braços e fugiu com ele. Na pressa, porém, ela deixou cair o menino. Em consequência disso, ele ficou aleijado. Um dia, quando o calor era mais forte, Recabe e Baaná foram ao palácio de Isbosete. Na hora do seu descanso, ao meio-dia, eles entraram na casa como se fossem à despensa em busca de trigo, mas sem serem percebidos, entraram no quarto de dormir de Isbosete e o feriram na barriga, matando-o. Cortaram a sua cabeça e fugiram com ela pelo deserto, escapando durante a noite. Levaram a cabeça de Isbosete e a apresentaram ao rei Davi em Hebron e disseram: Veja, ó rei Davi,
Aqui está a cabeça de Isbosete, o filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Deus hoje concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Mas Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom de Beerote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as angústias. Quando um homem me trouxe a notícia da morte de Saul, pensando que eu ia me alegrar com ela, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Essa foi a recompensa que ele recebeu pela notícia. Se assim procedi com aquele homem, o que não farei então a estes homens perversos que mataram um homem bom em sua própria casa, no seu leito, enquanto dormia? Vou me vingar de vocês pelo que fizeram e exterminá-los da face da terra. E Davi deu ordem aos seus homens para que matassem aqueles dois irmãos. E assim foi feito. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram seus corpos ao lado do poço de Hebrom e sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Esse capítulo 4 fala desse incidente terrível, né? Em que esses dois homens, esses dois irmãos, acharam que eles estariam fazendo grande coisa em matar Isbosete para acabar com os descendentes, né, de Saul, que estariam sobre o trono, e assim Davi poderia reinar sobre todo Israel livremente. Eles achavam que eles seriam vistos como heróis ali naquele momento por Davi. Eles nem sabiam a respeito daquele amalequita, né, que tinha trazido a notícia sobre Saul. E Davi então age da mesma maneira, porque a maldade, gente, dessas pessoas em trazer traição sobre o reino de Israel era muito grande. Então, se isso não fosse cortado pela raiz, talvez Davi sofreria a mesma traição lá na frente, né? Porque um homem que tem coragem de matar o seu próprio irmão, o seu próprio rei, ali no leito, Davi poderia sofrer as mesmas consequências com esse tipo de gente maldosa, né? Então, por isso que Davi extermina esse tipo de pessoa do seu reino, né? Ele era alguém justo, matou, vai morrer. Essa é a palavra do Senhor para esse momento em que a gente vê a maldade humana acontecendo em troca de poder, em troca de status, né? Em troca de ser bem visto. Esses dois comandantes aqui acham que Davi iria colocar eles como comandante do seu exército justamente pela atitude de matar Isbosete. Mas ainda sobra, né? Alguém da casa de Saul, que é Mefibosete, que a gente vê aqui também falando sobre o seu acidente em que ele fica aleijado. E a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre essa história lá na frente, quando Davi tomar o trono, então. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje fica por aqui. A gente começa a ver se desenhando, né, o propósito de Deus para a vida de Davi, a ira de Deus sobre a família de Saul, né, pela maneira como Saul agiu durante todo o seu reinado em Israel, desobedecendo ao Senhor, né, fazendo coisas que desagradaram a Deus. O tempo oportuno do Senhor está chegando, tanto para a vida de Davi, como acabou chegando também para a vida de Saul, e teve esse desfecho, talvez extremamente difícil, né, para Israel, para a tribo de Benjamim e para todo o povo que seguia Saul, né, como rei, que tinha ele como realmente o rei escolhido pelo Senhor no tempo dele. Amém? Então amanhã a gente volta para o livro de Salmos e a gente vai ver um pouquinho do que Davi vai cantar, vai salmodiar aqui a respeito dessa situação. Nós já vimos um lamento que ele fez aqui por conta de Saul, né? Davi realmente amava Saul e Jonatas, porque eles foram, né, pessoas muito boas na sua vida, e independente da unção de Deus sobre a vida de Davi, ele tinha consciência de que também tinha sido o próprio Senhor, né, que tinha ungido Saul rei sobre Israel. Foi Saul que, infelizmente, não deu ouvidos aos mandamentos do Senhor, à vontade de Deus para a vida dele. Mas Davi amava Saul. Isso é uma verdade, a gente percebe isso em cada texto, em cada situação em que Davi lamenta e chora, né, por seus amigos aqui, pelo seu rei. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo sábado aí para vocês. Aproveitem, né? Quem tá aí aproveitando esse final de semana aí prolongado por causa do feriado de ontem. E eu creio que o Senhor vai nos dar um final de semana cheio da presença dele para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.